Fala comigo, seus fuleiros! Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, passando aqui para fazer a análise e o pós-jogo relativo a Novo Horizontino e Corinthians. É isso mesmo, pessoal, o jogo que foi marcado hoje, que começou às 20h30 no estádio do Novo Horizontino, em Novo Horizonte, São Paulo. Pessoal, o jogo foi no estádio Dr. Jorge Ismael Biasi, mais conhecido como Jorjão, né? Que é o estádio do Novo Horizontino. Pessoal, e com tudo isso, como vocês já sabem, ou muitos ainda não sabem, o Corinthians foi eliminado, tá? Por o placar de 1-0 para o Novo Horizontino. Uma bola que não tinha muito o que fazer, Corinthians se acovardou, Corinthians parecia um time de menor expressão, certo? Contra um Novo Horizontino, um time que fez uma excelente e ótima campanha, vem fazendo, né, uma excelente e ótima campanha no Paulistão desse ano, de 2026. Tá, gente? Então, antes de eu começar a falar para vocês, como vocês já sabem, né, dá essa moral para mim lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha para quem vocês quiserem. Tá bom, pessoal? Dá essa moral para mim aqui. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, o jogo do Corinthians, um jogo apático no segundo tempo, onde o Corinthians não conseguiu performar, tá? Não sei o que aconteceu no vestiário para o time do Corinthians voltar tão diferente como voltou nesse jogo de hoje, certo, pessoal? Então, assim, eu não sei o que foi que aconteceu de verdade, porque o Corinthians voltou pior do que jogou o primeiro tempo. O primeiro tempo foi todo do Corinthians, porém, não tivemos muitas chances a gol, né? Não tivemos muita chance de marcar. Mas, quando chega no segundo tempo, as chances diminuíram também. As chances diminuíram. E por uma bola, onde o time do Novo Horizontino não tinha finalizado ainda o jogo todo, foi feito o gol. Tá, gente? Então, assim, o Corinthians não conseguiu performar. O Hugo não teve trabalho no jogo. O lateral direito nosso, Mateuzinho, no primeiro tempo, começou o jogo nervoso. Um cara que só joga em time grande, veio do Flamengo, joga no Corinthians, um time de massa, foi jogar em Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino e jogou nervoso no primeiro tempo, tá, gente? Então, assim, isso não pode acontecer. Uma hora vai acontecer, o Corinthians não vai ganhar tudo todo ano, não vai ganhar o Paulista todo ano, é fato, tá? Isso é fato. Não tem o que esconder. Porém, perder da forma que perdeu é que eu não aceito, tá? Nem eu aceito, nem torcedor do Corinthians, nenhum aceita. Então, assim, foi um escárnio o que o Dorival fez com o time do Corinthians na noite de hoje. O time entrou performando bem no primeiro tempo, né? Com a maior posse de bola. O time do Novo Horizontino tentava até forçar uma marcação alta, mas o time do Corinthians no meio é um time muito técnico, e vocês sabem disso. Temos jogadores jovens, né, com um bom jardão para jogar com inteligência e com muita técnica, né? Um deles é o André, que dispensa comentário, para mim foi o melhor jogador do Corinthians mais uma vez. Tá? Tem o Breno Bidon, que também é muito bom jogador. Eu só percebi uma situação que creio eu que o Breno Bidon não joga muito bem quando o Garro está em campo, né? O Breno Bidon ele fica ofuscado e não consegue fazer o que ele faz quando o Garro não está em campo. Danilo, a fuleiragem, o que é que você acha? Tem que jogar ou um ou outro? Não, eu acho que tem que jogar os dois. Porém, o Breno Bidon ele tem que jogar mais solto. Ele não pode ser um jogador de marcação, onde é um jogador que tem muita qualidade, tá? Você fazendo a análise e observando a questão de passes, de marcação, você vê que o André, ele hoje jogou um pouco mais solto. Que no caso o André seria um jogador que seria para fazer mais marcação, né? Para ser um jogador de marcação, um volante que marca mais, que chega mais, é aquele primeiro volante, né? Que é um mordedor, na verdade, vamos dizer assim. E quem estava fazendo essa função, que é um jogador apenas, que ele fica à frente dos zagueiros, que é o Ranieri, tá? Não jogou muito bem hoje, não performou legal. Não conseguiu fazer com que o time do Corinthians jogasse naquela parte da volância. Então, assim, o André e o Breno Bidon estavam um pouco mais à frente,
certo? Um pouco mais à frente, para forçar o meio-campo, os laterais jogando aberto, tanto o Mateuzinho como o Matheus Bidu, tá? Que para mim foi outro melhor jogador do Corinthians, assim, na noite de hoje. E fechou bastante o meio. O Corinthians é muito forte no meio-campo, tá? Mas tem situações que eu percebo, tá? Não só eu percebo, como a maioria da torcida corintiana vê que o Matheus, o Breno Bidon, ele não consegue performar com o Garro em campo. Vamos dizer assim, que é um jogador que vai ser só mais um em campo, vamos dizer assim. Não que ele seja mau jogador, tá, gente? Mas quando o Dorival coloca essa formação para jogar Breno Bidon e Garro, eu creio que não dá muito certo. Tá? E foi o que aconteceu na noite de hoje. Memphis Depay, certo? O Memphis Depay jogou na frente hoje como um centroavante, né? Um falso 9, onde ele também não conseguiu performar. Tá? O Memphis Depay hoje não jogou nada na verdade. Já fez alguns jogos que ele não vem jogando. O Dorival Júnior não modificou, não tirou ele, certo? Onde era para ter tirado sim. O Memphis não jogou nada hoje. Ele é muito bom na bola parada, ele pode decidir, mas aí a gente também não pode depender só disso, tá? Onde o time do Corinthians tem vários jogadores que também tem nome, não ao nível de estrelato feito Memphis Depay, porém temos vários jogadores que podem resolver também. O Vitinho entrou no segundo tempo, mas também não mostrou para que veio, foi muito decisivo no jogo passado contra a Portuguesa, a grande lusa, tá? E foi isso. Tá? Não tem muito o que falar não, tô invocado, tô mesmo, tá? Vocês comentem o que vocês quiserem, podem me zoar, não tô nem aí, o canal é de vocês mesmo, tá, gente? Não tem o que falar não, tá? Então vou falar pra vocês aqui a formação, tá, do time do Corinthians hoje, falar do jeito que foi, que o Dorival colocou o time em campo, tá? E ele começou hoje, né, com o Hugo Souza, que é o nosso goleiro muito mais do que titular, na lateral direita, Mateuzinho, e na lateral esquerda, Matheus Bidu, que pra mim já é seleção, tá, gente? Vocês podem não concordar, tô nem aí, comenta, velho. Comenta o que vocês acham aí, pra mim, o Matheus Bidu é seleção. Fala outro lateral aí que tá performando melhor do que ele, no Brasil hoje. Fala um aí. Se vocês falarem e eu concordar, eu vou responder a vocês lá, tá bom? O Gustavo Henrique, que é um zagueirão, né? É o nosso zagueiro, goleador. E temos também o Gabriel Paulista, que para mim é um zagueiro que joga com a camisa 10. Teve uma bola que ele até salvou a gente, né, no comecinho do jogo, tá, gente? E quase que se não é ele, o Robson tinha feito o gol, tá? E aí vamos pro meio, né, que foi com o Ranieri e o Alan, né? O Alan, o garoto lá que veio do Flamengo. Para mim joga muita bola, mas ainda não é para ser titular. O Dorival já está colocando ele como titular. Um jogo como esse, precisaríamos mais de um cara cascudo. No caso, eu entraria com um Carrilho, né, que é o Carrilho, o peruano. E aí o trio, o meio ali, né, que seria o Breno Bidon, Rodrigo Garro, mais centralizado, e o André, né, que é o rapaz, o menino que subiu da base também, que joga muita bola. E o Memphis Depay, que foi o centroavante, né, vamos dizer assim. Não temos muito o que fazer, até porque o Yuri Alberto, que é o nosso goleador, nosso centroavante, está machucado, está com lesão, e aí não pode jogar, tá bom? E vou falar para vocês aí, para o time guerreiro do Novo Horizontino, parabéns Novo Horizontino, pela primeira vez fazendo história aí, chegando a uma final do Campeonato Paulista. Essas coisas só tem que acontecer com o Corinthians, né, bicho? Ah, vai acontecer que um time é primeiro a jogar nunca jogou uma final, vai jogar. Aí o time ganha para quem? Ganha pro Corinthians, é uma piada isso. Aí o time começou com o Jordi, bom goleiro, tá? Na lateral direita, o Alvarino, né, que é o Ivan Alvarino, o Matheus, o Patrick e o Mike, né, na lateral esquerda. No meio, o Luiz Oyama, que joga muita bola, tá? Oyama, né? O Léo e na frente, Vinícius, Rômulo, Matheus Bianchi, não é Bianchini, não é Bianchi. E na frente, o centroavante Robson, né? Que é um jogador bastante rodado aí, todo mundo conhece. Sabe que o Robson é um cara que, por onde passou, foi goleador, né? Não foi ele que resolveu o jogo hoje, porém, o Robson sempre foi muito bom jogador, tá, gente? Valemos salientar. O time do Novo Horizontino hoje é um time que é 100% SAF, tá? 100% SAF, é um time com um grupo de investidores, onde vai conquistar, vai brigar por muita coisa aí nesse ano, né? É um time que é de Série B,
não é de Série C nem D. Então, assim, tem uma competência muito grande e vai alçar coisas maiores. Tá? O time do Novo Horizontino não se intimidou com a camisa do Corinthians, né, com o peso do Corinthians, com as estrelas que o Corinthians tem, e foi para cima no momento certo e na hora certa. O Novo Horizontino, ele fez o seu gol aos 74 minutos com o Mike. Foi uma bela jogada. Inclusive, creio que o Mike foi até o melhor jogador da partida, tá? Da partida no geral, não só do Novo Horizontino, da partida geral. Então, pessoal, não tem muito o que falar sobre o jogo, tá bom? Comenta o que vocês quiserem. Fuleiragem, eu não concordo, que não sei o que você falou, isso, aquilo, outro, Novo Horizontino. Porém, os caras jogaram bola, gente. Jogaram muita bola e uma coisa que a gente não fez, né? Não jogamos nada, tá bom? O segundo tempo foram todos dos caras, né? Terminamos com o maior posse de bola, porque a gente foi pro abafa. Dorival começa a mexer tudo errado. Pedro Raul não é jogador do Corinthians, tá? Pedro Raul não é jogador para Corinthians. Muito ruim. Ele não é fraco de bola, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Aí começou a colocar a molecada, colocou o Dieguinho, colocou o Vitinho, colocou não sei quem, um monte de jogador aí ruim. E finalizou aí, como vocês já sabem, né? 1-0. Bem, pessoal, esse é mais um vídeo aqui falando sobre a derrota do Corinthians. Vai estar lá no título lá, tá? Do 1-0 Novo Horizontino, que passa para as finais, que vai aguardar o jogo de amanhã entre Palmeiras e São Paulo. Tá, gente? Então fiquem com Deus, tá? Um abraço para vocês aí. Curte, comenta, se inscreve e ativa o sininho. Compartilha para todo mundo aí. Tá bom, pessoal? Valeu!